Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Leonardo. Estaremos hoje falando de um assunto um pouco delicado, digamos assim, na química. Continuidade de cálculo estequiométrico, enfocando agora no reagente em excesso. Então a gente vai ver metodologias para descobrir quem é o reagente que está em excesso, tá? Então, para explicar esse conteúdo, eu trouxe a vocês duas reações. A primeira delas é uma reação genérica, A mais B formando C mais D. Já a segunda é uma reação real, envolvendo nitrogênio, hidrogênio e o NH3, formando NH3. Então, N2 mais 3H2 formando NH2NH3, tá? Então, nós temos essas duas situações e vou explicar a vocês como que a gente pode estar resolvendo cálculos de reagente em excesso. Primeiro passo que vocês deverão fazer é o seguinte: você vai perceber que na minha reação você vai ter um N do A, um N do B. Assim como a minha reação vai ter um N do N2, que é 1 mol, 1, porque quando não tenho nada, significa que eu tenho valor de 1. E ainda terei 3H2, ou seja, 3 mols. Por enquanto, vamos enfocar apenas nos reagentes, porque a gente está falando de reagente. Então, ó, enfocamos no N2, enfocamos no H2, enfocamos no A, enfocamos no B, tá bem? Agora, esse número de mols que eu tenho na minha estrutura vai ocasionar a formação de uma massa. Como assim, professor? Formarei uma massa de A, formarei uma massa de B. Vejamos no exemplo real. Eu tenho 1 mol de nitrogênio e eu sei que a massa molar do N2 é 28. Então, é 1 vezes 28. Então, a minha massa aqui será igual a 28. Tenho 3 mols de H2, ou seja, 3 vezes 2, que a massa molar do H2 é igual a 2. Então, a minha massa é igual a 6, tá? Então, toda relação de proporção estequiométrica irá ocasionar a formação de uma massa, beleza? E ainda, nós teremos uma massa de linha DA e uma massa linha DB. Então, M' DA, M' DB. E da onde que surgirão essas massas? Presta atenção. Isso quem vai te trazer é o enunciado. Então, a pergunta, dependendo da pergunta, você consegue ter essas informações, tá? Então, a massa de A, massa de B. Por exemplo, o enunciado falou para mim que eu teria 56 gramas de N2 e 14 gramas de H2, reagindo entre si. E ele pede para determinar qual dos dois está em excesso, beleza? Como que eu faço isso? Você vai pegar a sua massa que o enunciado te forneceu e vai dividir pela massa de acordo com a proporção estequiométrica. Então, você faz isso para A e você faz isso para B. Isso aqui vai te dar um valor, isso aqui vai te dar um valor. Vamos para o exemplo prático. Então, do nitrogênio, eu terei a situação em que eu tenho 56 MDA, M'DA, MDA. Então, M do nitrogênio. Então, eu tenho 56 sobre 28. Isso aqui resultará num valor igual a 2. Agora, mesma situação para o hidrogênio, H2.
eu terei M' do B sobre o M do B. Fazendo 14 a divisão por 6, isso aqui vai te dar um valor aproximado de 2,3. Tá bem? Fiz só a divisão entre os dois termos. E o que isso vai te proporcionar? Se a divisão entre M' de A sobre M de A for maior que o M' de B sobre o M de B, isso aqui resulta que o reagente A está em excesso. Já vamos ver no exemplo prático, tá? Agora, se o meu M' de B sobre o M de B for maior que o meu M' de A sobre o MA, portanto, neste caso, B é que está em excesso. Tá bem? No nosso exemplo, veja, portanto, na nossa situação eu tenho que o H2 é maior que o N2. Como assim, professor? Eu fiz a minha divisão e eu concluí que o N2 vai ter um valor menor que o do H2. 2,3 é maior que 2. Por isso, quem que está em excesso é o H2. Então, o H2 está em excesso. Beleza? Então, quem estará em excesso é o H2. E eu posso ter mais uma informação sobre isso. O N2, ele é o reagente limitante. Ele é o reagente limitante. Tá bem? Se o N2 é o meu reagente limitante, é ele que vai reagir para formar o NH3, tá? Então, assim, ó, a gente viu que nós tínhamos 56 gramas de N2 reagindo. E se o exercício me perguntasse com 14 gramas do H2 reagindo, e se o exercício me perguntasse, determine a massa de NH3 que queria ser formada. Essa é uma das situações que pode ser cobrada a você. Então, você viu que o H2 estava em excesso, ou seja, ele não entra, tá? Então, você vai reagir 56 para formar isso aqui. E o 56, comparando-se com o 28, que é relativo a 1 mol, concordam comigo que este valor foi dobrado 2 vezes? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho eu tenho 2 vezes 17, a proporção, né? 34 gramas. 2, porque a proporção é 1 para 2, então, do 28 eu terei 34 gramas. E ainda, se eu dobrar mais 2 vezes, porque foi o que o meu exercício fez, eu terei 34 vezes 2. Então, a massa final formada será igual a 68 gramas. Vou repetir tudo de novo, que pode ser que tenha ficado um pouquinho confuso. O exemplo que eu comentei com vocês até agora foi de que eu tinha 56 gramas de N2, 14 gramas de H2, para formar 2 vezes quantos gramas de NH3. Aí eu descobri que o H2 está em excesso, tá? E descobri também que a massa minha do N2 dobrou, comparando-se com a massa equivalente a 1 mol. Só que a proporção entre N2 e NH3 é 1
para 2. Então, o primeiro passo eu fiz foi multiplicar a massa molar de NH3 por 2. Primeiro passo, cheguei no valor 34. Aí, para descobrir que massa foi formada, eu tenho que multiplicar por 2 novamente, porque a proporção estequiométrica do meu reagente limitante foi multiplicada por 2, beleza? Então, fazendo essa continha, eu chego no valor igual a 68 gramas. Ficou com dúvida? Deixa aí no comentário, deixa no fórum, que eu explico melhor a você. A gente vai fazer alguns exercícios que pode ser que fique um pouquinho mais claro, tá bem? Esta é uma situação que pode aparecer para você lá na sua prova. Segunda situação. Que tipo de situação pode aparecer? Deixa eu ajeitar a folha aqui. Perguntar: quantos gramas o reagente em excesso? Quantos gramas que o reagente em excesso apresenta? Como assim, professor? Vou escrever novamente a reação. N2, H2, formando NH3. Eu sei que aqui eu tenho 28, aqui eu tenho 3 vezes 1 vezes 2, desculpa, igual a 6. E eu tinha falado a vocês que o meu exercício hipotético tinha esses valores. Eu percebi que aqui foi multiplicado por 2 e aqui foi multiplicado por 2,3, tá? Então, quem está em excesso é o H2, certo? Então, você vai pegar a proporção multiplicada pelo seu reagente limitante e vai fazer essa proporção para o teu reagente em excesso. Então, você tem 6 gramas de H2. Se você utilizasse a metodologia de multiplicar por 2, você deveria obter 12 gramas. Mas observe que o meu problema ofereceu 14. O que significa tudo isso? Não adianta ele colocar 15, 20 gramas de H2, que só será possível a reação, só vai conseguir reagir com N2 12 gramas. O resto está em excesso, o resto não reage, o resto fica lá. Então, perceba, do 14 para o 12, qual que é a diferença? Então, isso aqui tudo significa que 2 gramas de H2 estão em excesso. Veja se tem alguma dúvida, alguma pergunta, tá bem? E vamos aos exercícios. Pois bem, vamos agora resolver o exercício número 2 no seu caderno de sala, localizado lá na página 629, o exercício 2 do Instituto Federal de Minas Gerais. A questão também está descrita aí na descrição do vídeo, tá? Então, resolvendo, eu já coloquei todos os dados a vocês que o enunciado me trouxe. A massa molar do nióbio, a massa molar do pentóxido de dinióbio, a massa molar do alumínio, a massa fornecida do primeiro reagente, a massa fornecida do segundo reagente e a minha equação já balanceada. Note que você não tem essa equação balanceada no seu enunciado. Por isso, é de grande importância que você sempre olhe, a primeira coisa, exercício de cálculo estequiométrico, você precisa que a tua equação esteja balanceada. O enunciado ele deixou bem claro que a equação não estava balanceada, ele foi bonzinho. Tem alguns vestibulares que não são tão bonzinhos assim, tá? Que eles trarão a vocês equações não balanceadas e não avisarão, beleza? Então toma um cuidado sempre com o balanceamento da equação.
Então, eu tenho os meus dados e ele pergunta qual a massa que eu formarei ao final da minha reação de nióbio. Então, esta é a principal pergunta. Mas para a gente determinar a massa, a gente precisa observar se os reagentes estão em excesso, qual dos dois está em excesso, se tem alguém em excesso e tudo mais. Tá bem? Então, vamos lá. Exercício de excesso de reagentes, pessoal. Normalmente ele vai te fornecer a massa dos dois ali, bonitinho, e você sempre vai ter que comparar, tá? Então, primeiro passo, vamos determinar o M, a massa, partindo do seu número de mols. Concordam comigo que eu tenho 3 mols de pentóxido de dinióbio? Então, é 3 vezes a sua massa molar é igual a 266. Então, fica 3 vezes 266. Eu fiz essa continha e cheguei num valor igual a 798. Então, essa é a massa partindo-se da proporção estequiométrica do meu primeiro reagente. Fazendo a mesma coisa para o segundo reagente, nós temos 10, que é o coeficiente estequiométrico do alumínio, vezes a sua massa molar, que é 27. 10 vezes 27, 270. Isso aqui tudo em gramas. Agora, para a gente determinar o M', o M' nosso, observe lá a unidade. Toneladas. Então, eu, particularmente, como que eu farei esse exercício? Você tome a liberdade para trabalhar com as unidades do jeito que você ache melhor. Eu gosto sempre de transformar a minha tonelada para gramas desta maneira. 3,99 vezes 10 na sexta gramas. Aqui, 3 vezes 10 na sexta gramas. Então, por quê? Para você transformar a tonelada para grama, você tem que multiplicar vezes 10 na sexta, ou vezes 100.000, tá? Vezes 1.000 você transforma a tonelada para quilograma. Então, ó, só fazendo uma observação aqui para quem não sabe. Tonelada, quilograma, grama. Isso aqui vezes 1.000, isso aqui vezes 1.000. Então, para transformar direto este carinha para esse, você tem que multiplicar vezes 1.000 mais 3 zerinhos. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que isso está elevado vezes 10 na sexta. Tá bem? Então, o meu M' do pentóxido de dinióbio será igual a 3,99 vezes 10 na sexta. O meu M' do alumínio será igual a 3 vezes 10 na sexta. Agora, o que a gente faz? Vamos determinar as proporções do pentóxido de dinióbio. Como que eu faço isso? Uma divisão entre a massa fornecida pelo exercício, M', sobre a minha massa partindo-se da sua proporção estequiométrica. Então, vai ficar assim, 3,99 vezes 10 na sexta sobre 798. Essa continha, seu resultado final será igual a 5.000. Então, a massa do primeiro reagente aumentou 5.000 vezes em proporção. Vamos fazer a mesma metodologia para o segundo reagente, para o alumínio. O alumínio, meu M' sobre N. Meu M' do alumínio era igual a 3 toneladas, ou seja, 3 vezes 10 na sexta. A massa que eu tinha de alumínio, partindo-se da sua proporção estequiométrica, era de 270 gramas. Fazendo essa divisão, você terá um valor aproximado de 11.111,111111, tá? Então, este é o meu valor na minha continha. Observe os resultados que eu obtive. 5.000,
11.111,11. Qual é maior? Concordam que este valor é maior que esse? Ou seja, o alumínio é maior que o pentóxido de dinióbio? Então, isto nos dá como conclusão que o alumínio está em excesso. Então, quem que vai reagir? Este carinha aqui, para formar este carinha aqui. Então, vou fazer na outra folha a seguinte resolução. Continuando o exercício 2, percebi que este meu primeiro reagente aqui é o que eu chamo de reagente limitante. Então, é com ele que eu irei trabalhar, tá? Então, vou a partir dele ver as proporções de quanto de massa eu formarei de nióbio, tá? Então, primeiramente, vou escrever só então os dois componentes, o reagente de interesse, o limitante, e a proporção com o produto em que eu tenho interesse. Então, a proporção é, eu tenho 3 vezes a massa molar dele, que você vai olhar lá que é 266. Essa continha eu chego num valor igual a 298. Agora, eu tenho 6 vezes a massa molar, consulte lá o seu enunciado, 93. Então, 6 vezes 93 te dará um valor igual a 558 gramas. Tá bem? Então, essas são as proporções. E ainda eu falei a você que um enunciado me disse que eu usei isso aqui em gramas de massa. Então, lembra do resultado da minha continha que a gente fez anteriormente, que isso aqui deu o valor de 5.000? Significa que a minha massa foi aumentada em 5.000. Então, a massa X de nióbio será aumentada na mesma proporção que 5.000, tá? Você pode fazer uma regrinha de 3 ou fazer essa metodologia. Eu acho que essa aqui é mais fácil, tá? Então, aumentou-se em proporção o valor 5.000 vezes. Então, a massa do nióbio será a sua massa proporcional ao seu coeficiente estequiométrico vezes 5.000, que foi o número em que aumentou. Então, fazendo essa continha, eu terei lá 2.790.00 gramas. Fazendo a conversão para tonelada, que era o que o teu exercício pedia, eu tenho um valor igual a 2,79 toneladas. Resposta a letra B, fazemos o nosso coraçãozinho bonitinho. Então, assim a gente encerra a parte de reagente em excesso. Bons estudos e até mais!